Bom dia, meninos e meninas. Estamos aqui para mais uma aula. Eu espero que vocês estejam todos bem e que desde a nossa última aula da correção tenha ocorrido tudo bem na casa de vocês, na vida de vocês, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da segunda unidade. A gente conseguiu trabalhar os assuntos do livro nas primeiras aulas da segunda unidade. Agora a gente vai prosseguir com o nosso conteúdo, mas profundamente com os conteúdos de História da Arte. Hoje nós iremos trabalhar História do Egito Antigo, a História da Arte do Egito Antigo. Meu nome é Caroline e vamos lá. A arte no Egito Antigo. Os objetivos dessa aula de hoje, eu quero que vocês reconheçam a influência da religião na produção artística do Egito Antigo, tá bom? Vamos lá. Uma dádiva do Nilo. Eu acredito que essa frase vocês já devem ter ouvido na aula de História com a professora Jéssica ou com outros professores. Vocês já devem ter ouvido como o Egito é considerado uma dádiva do Nilo. E o Nilo abençoa muito aquela região do Egito, né? Regando toda aquela região e fazendo a região muito frutuosa. Essa frase vem do historiador grego Heródoto. Ele definiu assim o Egito no século V a.C. E que dádiva, fertilizado pelas águas do rio Nilo na África, o Egito tornou-se há cerca de 5.000 anos um berço de uma rica e complexa civilização, palco de uma arte que encanta e desafia até hoje, e cenário de desenvolvimento de uma das primeiras formas de escrita. Nessa unidade, vamos conhecer a riqueza da produção artística dos egípcios. Vamos lá? Trouxe essa imagem aqui. É muito bonita, não é? O rio Nilo e toda a questão de nas suas fronteiras, a questão das plantas. E realmente, o Egito, até o Egito é considerado uma dádiva do Nilo. A importância da religião, que é onde eu quero chegar nessa aula e eu quero muito que vocês entendam. A civilização egípcia foi uma das mais importantes da antiguidade. Possui uma organização social complexa e riquíssima em realizações culturais. Produziu também uma escrita bem estruturada. Graças a ela, podemos hoje conhecer muitos aspectos dessa civilização. A expressão artística egípcia refletiu profundamente cada momento histórico vivido por seu povo. E eu falo muito disso, como é importante estudar a história da arte, porque com a história da arte que a gente analisa com profundidade cada momento histórico vivido por ele, por cada população, por cada sociedade, por cada povo, a gente consegue compreender como esse povo vivenciou cada momento histórico. Nos 3 primeiros períodos em que se costuma dividir sua história, Antigo Império, Médio Império, Novo Império, o Egito conheceu um significativo desenvolvimento em que a arte teve um papel de destaque muito importante. Mas entre todos os aspectos de sua cultura, talvez a religião tenha sido o mais significativo. Tudo no Egito era orientado por ela. Para os egípcios, eram as práticas rituais que asseguravam a felicidade nessa vida e a existência depois da morte. A religião permeava toda a vida egípcia, interpretando o universo, justificando a organização social e política, determinando o papel das classes sociais e, consequentemente, orientando toda a produção artística. Logo, se toda a vida era orientada pela religião, assim também deveria ser com a arte, não é, meus alunos? A arte, a produção artística também era orientada pela religião. Além de crer
Em deuses que poderiam interferir na história humana, os egípcios acreditavam também na vida após a morte e que essa era mais importante do que a existência na Terra. Dessa forma, desde seu início, a arte egípcia concretizou-se nos túmulos, nas estatuetas e nos vasos deixados junto aos mortos. Também a arquitetura egípcia realizou-se sobretudo nas tumbas e construções mortuárias. A gente já deve ter visto, né, as grandes pirâmides e sabe um pouco disso, né? A gente já deve ter visto nos filmes, nos desenhos animados e tudo mais. Vocês sabem as origens dessas pirâmides? Vamos saber. As tumbas dos primeiros faraós eram réplicas das casas em que moravam. As pessoas sem importância social, por sua vez, eram sepultadas em construções retangulares muito simples, chamadas mastabas. E elas deram origem às grandes pirâmides construídas mais tarde. Essas mastabas, elas eram simples, assim, ó, como está do lado. Vocês estão vendo? Está aqui do lado. Elas não tinham a forma de uma pirâmide, porque realmente elas não tinham o interesse de ser grandes, de ser luxuosa, de demonstrar riqueza, de demonstrar poder, como as pirâmides tiveram esse interesse logo depois. As mastabas só tinham esse interesse realmente de sepultar as pessoas simples, para que elas pudessem vir depois, porque eles acreditavam nessa vida após a morte. Então, eles sepultando e guardando o corpo dessas pessoas nessas mastabas, mesmo simples, sem grande condição social, sem grande prestígio social, eles guardavam esses corpos nessas mastabas. E foi esse costume, né, de realizar essas mastabas foi que deu origem às pirâmides que foram construídas mais tarde. E aí, na próxima aula eu vou falar mais um pouco mais sobre as pirâmides, tá bom? Hoje a aula vai ficar por isso e eu vou trazer para que vocês façam uma pesquisa no caderno. E eu vou explicar agora como será feita essa pesquisa. E eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Essa pesquisa deverá ser entregue daqui a 15 dias. Vocês vão fotografar e enviar, da mesma forma como vocês fizeram com as atividades que vocês me entregaram e com a prova. Vocês vão me entregar até o dia 24/7/2020, daqui a 2 sextas-feiras. Essa pesquisa é sobre a Grande Pirâmide de Gizé. Ela é considerada a mais antiga das 7 maravilhas do mundo. Vocês já ouviram essa frase, as 7 maravilhas do mundo? Já ouviu as fotos, já viu as fotos, já buscou saber? Se não, vocês vão conhecer nessa pesquisa. Vocês vão fazer uma pesquisa no caderno sobre a Grande Pirâmide de Gizé, a sua importância, e vai fotografar e vai enviar para mim, tá bom? Pode ser pelo meu e-mail que eu vou enviar para vocês. E eu acredito que vocês já possuem, tá bom? Então a aula de hoje é só isso e eu espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Abraços e beijos!